Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus a todos. Espero que todos estejam muito bem e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. E hoje nós falaremos um pouco sobre uma passagem que historicamente, né, é muito conhecida dentro do meio cristão e que foi também seguindo o sentido histórico, que é frequentemente tirada de contexto. É porque um erro muito grave e bastante recorrente que as igrejas fazem, né, que estudiosos fazem, principalmente, digamos assim, igrejas na sua maioria de meio pentecostal e neopentecostal, acabam pegando apenas um versículo isolado, né, e criam toda uma teologia com base em um simples versículo, né, sem dar crédito, né, sem dar base bíblica ao seu sentido histórico, né, no que os apóstolos ali queriam passar através do tempo, né, porque cada carta que foi escrita ali por Paulo, por Tiago, por Pedro, cada carta ali tem um sentido histórico, né? Tem um contexto por trás. Eram cartas enviadas a certos cristãos, né, a certas comunidades cristãs, para que ali, né, houvessem uma perseverança da sua fé e dessa forma também era enviar essas cartas para regularizar, né, para fundamentar melhor certas ideias que poderiam vir e que estavam acontecendo ali historicamente dentro das igrejas, né? Seja ela um movimento bom ou um movimento ruim que poderia deturpar a doutrina central de Cristo Jesus. Então, para darmos início a esse vídeo, nós estaremos falando sobre a letra mata, mas o espírito vivifica, né? Este é o grande tema desse vídeo e falaremos um pouco sobre ele, né? Muito famoso essa frase no meio cristão. Infelizmente, né, tem muitas pessoas, muitas igrejas têm uma compreensão teológica muito grave, muito errada a respeito dessa passagem. Então, vamos dar início a esse vídeo. Vamos estar abrindo aqui na carta de Paulo aos Coríntios, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 3 até o versículo 6, certo? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3 ao 6. Diz assim: Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Bom, só para darmos aqui uma leve introdução a essa passagem, né? Paulo escreve essa carta aos Coríntios ali por volta de 55 a 56 depois de Cristo, né, para a igreja de Corinto. E a comunidade cristã ali, nessa igreja de Corinto, vivia muitas perseguições, né, muitas tensões internas e sofria de muita influência de pregadores judaizantes e outros líderes também que acabavam questionando a autoridade apostólica de Paulo. Alguns defendiam uma espiritualidade baseada na observância rigorosa da lei de Moisés e em credenciais externas. Então, Paulo escreve essa carta aos Coríntios justamente para esclarecer todo o seu pensamento teológico, né, quando Cristo vem, para que aquela comunidade cristã, né, aqueles cristãos ali, não se deixassem enganar pelos ensinos dos judeus que estavam acontecendo ali, para que os cristãos não voltassem, né,
a origem judaica, porque eles não estavam mais debaixo da antiga lei, e sim agora debaixo da nova lei, né? Não precisava de todo ano um sacerdote, um sumo sacerdote, né, como mediador entre Deus e os homens, mas agora, né, estamos debaixo de uma nova aliança, né, onde Cristo Jesus, através do seu sacrifício, é o mediador entre nós e Deus, né? É a ponte aberta para que a gente possa alcançar a Deus. Então, seguindo esse contexto, quando Paulo fala que a letra mata, mas o espírito vivifica, ele não está dizendo que a Bíblia, né, que a Escritura Sagrada, ela é perigosa, né? Se você estudar, se você adquirir um conhecimento teológico, você vai acabar se dando mal. Podemos dizer assim, não, ele não está querendo dizer isso, até porque não faria sentido, né? Você está se aprofundando em um estudo, em uma sabedoria, onde você vai conhecer mais sobre Deus e, dessa forma, você vai entender o que você pode e não pode fazer, né? A Bíblia é a própria revelação completa, né, de Deus para os seus santos, né, para o seu povo, para que assim todos venham a conhecer a magnitude do seu poder e da sua eficácia para salvar as nossas vidas. Então, quando Paulo fala aqui que a letra mata, ele está se referindo à lei de Moisés, porque a lei de Moisés apontava apenas o pecado, apontava apenas a transgressão do povo, né? Mas não conseguia fazer com que o homem, com que os judeus alcançassem a salvação, né? Não fazia com que os seus pecados fossem perdoados. Então ela apenas apontava o pecado, né? Ela apontava onde o homem havia errado com Deus, mas não tinha nada em volta dela, né? Digamos assim, de uma maneira divina, gloriosa, para dar a esse homem o perdão e dessa forma ele pudesse alcançar Deus, alcançar a sua salvação. Então, quando Paulo complementa depois, dizendo a letra mata, mas o Espírito vivifica, é porque agora, depois do sacrifício de Cristo Jesus ali na cruz do Calvário, nós estamos debaixo de uma nova aliança, né? Nós estamos agora debaixo não de tábuas de pedra, né, feitas com no sentido de passar algo externo para o nosso aprendizado, não. Mas agora estamos debaixo de uma lei interna que começa onde? Começa dentro de nós, em nossos corações, né? É uma aliança regeneradora, é uma aliança que tira o coração de pedra que antes tínhamos e agora coloca um coração de carne. Então, dessa forma, Paulo aqui ele acaba criticando a questão do movimento judeu ali dentro da igreja de Corinto, certo? Ele não está dizendo que a Bíblia, né, que a Escritura Sagrada é algo ruim, que é algo que vai fazer com que você se perca, com que você erre. Não, ele está dizendo que o homem, apenas pela lei de Moisés, não é capaz de alcançar a salvação, mas é através do Espírito, é através da graça salvadora de Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo que podemos, dessa forma, alcançar a plenitude, que podemos alcançar a salvação das nossas almas. Tanto que, se nós vemos aqui no versículo 7, Paulo faz uma clara referência a Moisés, né, quando desceu ali do Monte Sinai com as tábuas da lei que Deus tinha preparado. Ele diz assim: E, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, se quando Moisés pegou aquelas tábuas ali passadas por Deus, quando falou das leis, quando falou das regras divinas ali para o povo já se sentiu enriquecido, já se sentiu de uma maneira acolhida, né, por Deus. Imagine agora sem precisar necessariamente dessa lei. Imagine agora com o sacrifício de Cristo,
se tornando completo, né? Imagine agora estando debaixo dessa nova lei, onde adoramos a Deus em espírito e em verdade. Muito mais gloriosa é essa nova lei que tem início dentro de nós, né? Uma transformação interior. É através do novo ser, é através da nossa confissão de fé em Cristo Jesus que nós nos tornamos justos e justificados aos olhos de Deus. Então, Paulo está enfatizando justamente isso, certo? Não há uma condenação de Paulo ao estudar teologia, ao estudar a Bíblia de maneira profunda para você adquirir sabedoria. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo que a lei de Moisés é incapaz de conceder ao homem a salvação. E é somente em Cristo, com a nova aliança, através do Espírito Santo, que nós podemos ter o nosso coração regenerado e dessa forma, pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, é que alcançamos a salvação das nossas almas. Certo? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que esse rápido tema, né? Esse pequeno vídeo aqui, ele tenha sido esclarecedor para com vocês. Um breve contexto, né? Dentro desse versículo aqui que nós lemos, que é frequentemente mencionado, né, no meio evangélico, no meio protestante, e que esse vídeo ele tenha edificado cada vez mais o seu entendimento, né, para que assim a palavra de Deus ela possa sempre frutificar dentro do seu ser, certo? Então, esse é o vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber novas notificações e que Deus abençoe todos vocês.